sejam bem-vindas. O tema da nossa aula de hoje é como você ter mais confiança em aceitar encomendas, que é um tema aí que eu sei que as confeiteiras, né, ainda sentem muita insegurança, né, muitas vezes aí de aceitar encomenda. Então tem confeiteiras que falam assim: eu não consigo sair do lugar, eu tenho medo de pegar mais encomendas, né? Porque eu não consigo fazer aí bolos de repente mais elaborados, meus bolos são feios. E tem todo aquele medo, toda aquela insegurança, né? De aceitar encomendas. Então, o que acontece? Quando você tem esse medo, né? É porque está faltando buscar um pouquinho mais de conhecimento, né? Sair um pouquinho aí do amadorismo, né? Então, tem gente que fala assim: não sei vender, tenho medo, tenho muita insegurança, né? Porque isso tudo é muitas vezes o medo que a gente sente é porque a gente não tem o conhecimento correto, né? De como fazer, o que deve fazer e o que não deve fazer. Né? Então, o conhecimento, a falta de conhecimento acaba travando muitas vezes a gente de ir adiante, né? De conseguir aí ter mais segurança, ter mais confiança no seu trabalho, certo? Então, a gente precisa aí buscar conhecimento, né? E a gente vai falar aqui alguns pontos bem importantes para você aí saber, né? A gente vai entrar aqui em alguns pontos importantes que vai fazer com que você tenha mais confiança em, de repente, aceitar encomendas. Né? Então, são pontos aí cruciais que vai te ajudar muito nesse processo, né? Então, a gente fica, às vezes, aí com esse medo, né? E o medo é muitas vezes porque é o medo lá que eu falei, do desconhecido, certo? Então, tem algumas coisas aí que a gente precisa para perder esse medo, para ser mais confiante em aceitar encomendas, certo? Então, o que eu falo sempre, né? Que a gente vem falando aqui desde o início, nós confeiteiras, nós somos muitas vezes desvalorizadas, nós não somos reconhecidas pelo nosso trabalho, né? E muitas vezes é porque as próprias confeiteiras acabam, né? Se desvalorizando, aí não sabendo muito bem como lidar com essas coisas, né? Principalmente quando a gente fala em ter mais confiança. E é onde o medo vem mesmo, né? E uma das coisas aí que a gente vai falar aqui, que vai ajudar você a ter mais confiança quando você quer fazer bolos de festa, né? Então tem aquele medo também, né? Do bolo não ficar bonito, né? Da gente querer o perfeccionismo, né? E o perfeccionismo muitas vezes pode atrapalhar a gente aí na nossa caminhada. Né? A gente não vai ser, nós nunca vamos conseguir atingir a perfeição. Por quê? Porque a perfeição não existe. A gente faz e depois a gente vai melhorando sempre o nosso trabalho, mas o que é perfeito para um não é perfeito para o outro. Então não existe esse negócio, a perfeição. A gente vai trabalhar para deixar sempre o nosso trabalho melhor do que antes, né? Então sempre nós estamos evoluindo e é no campo de batalha que a gente sempre vai aperfeiçoando, certo? Então o primeiro item aí, quando a gente fala em ter mais confiança, é o quê? Aperfeiçoe suas habilidades. Quando a gente busca melhorar o nosso trabalho, né, nos aperfeiçoar a nossa habilidade, né, a gente vai melhorando. Eu já falei aqui, né, que eu não sabia fazer assim o bolo. Meus bolos eram feios e com técnica e dia após dia é que eu fui melhorando em tudo, né, em todos os aspectos aí que envolve fazer o bolo, que envolve também vender o bolo, né? Então a gente vai criando essa confiança conforme a gente vai aperfeiçoando e esse aperfeiçoamento vem com a prática, né? Com o treino do dia a dia. Não adianta a gente esperar lá a perfeição para começar a querer oferecer o nosso trabalho, né? Ou mesmo as confeiteiras que estão aí estão meio lenta, meio devagar, né? Por quê? Porque tem essa insegurança, não está segura com muitas vezes com aquilo que faz. Então a gente tem que estar buscando conhecimento. Então, quanto mais habilidade a gente vai desenvolvendo, né? Porque a habilidade a gente vai desenvolvendo com o treino, com a prática, com o dia a dia, com as encomendas que vão chegando. Né? Então precisa aí aceitar as encomendas para você ir melhorando, porque é no campo de batalha mesmo que com os seus erros, muitas vezes, que a gente vai melhorando. A gente aprende muito com os erros, né? Então você precisa aí ir melhorando, ir pegando as encomendas mesmo e buscando conhecimento para que você melhore aí as suas habilidades, certo? Para você ter mais confiança e fazer bolos aí
mais bonito, se é esse o teu caso, né? De você aí conseguir ter mais segurança como de entregar um bolo estruturado, né? Então, tudo isso aí, quando a gente busca o conhecimento e treina no dia a dia, é que as coisas vão melhorando, certo? Então, uma outra coisa, né, que a gente, o segundo ponto aí que a gente pensa é que uma coisa que, né, quando a gente pensa ali em aperfeiçoar as habilidades, né, e a gente vai entrar aqui também, é você não querer abraçar o mundo, né? Por quê? Porque quando a gente foca em várias coisas ao mesmo tempo, a gente não fica boa em nada. A gente precisa ser especialista. E quanto mais você pratica uma coisa, mais você vai ficando boa naquilo, né? Então, às vezes, o que acontece? Eu quero ter um monte de coisa aí, quero trabalhar com um monte de produto, só que daí você não é boa em nada. Né? Então, isso é muito ruim para o nosso negócio, menos é mais. Então, quando você se aperfeiçoa, eu quero vender bolos de festa, eu quero trabalhar com os bolos de festa. Então, é com eles que eu vou me dedicar, porque quanto mais especializada você for, mais autoridade as pessoas vão enxergar em você, né? Que você entende daquilo que você está fazendo.